Muito bem, voltamos com o nosso Gazeta Entrevista desta noite. Para você que gosta de se manter bem informado, eu vou indicar para você o site agazeta.net. É muito fácil. É só você colocar aqui no seu navegador agazeta.net e você tem as informações quentíssimas. Você tem as colunas políticas mais acessadas, como Quentinhas da Redação, com o Fábio Pontes, tem a coluna do Evandro Cordeiro, tem notícias e tem a TV Gazeta aqui, online em tempo real, no site agazeta.net. Você pode rever nossas entrevistas, você pode assistir novamente o telejornal, o Geração Gazeta, enfim, toda a programação da TV Gazeta e também as notícias quentíssimas no site agazeta.net. Olha só, com orçamento de 3 milhões de reais ao ano, Sinteac está fazendo suas eleições mais acirradas, olha só. É notícia aqui do site agazeta.net. Está aqui, ó. Abandonadas pelos pais em casa, crianças saem por caixa de ar-condicionado. Olha que notícia interessante. Você vai saber de tudo no site agazeta.net. Sempre bom a gente dar esse recado também. Vou bater um papo neste terceiro bloco do programa com o professor Nil, o diretor-presidente do Iteracre, Glenilson Araújo Figueiredo, que o nome é mais bonito, meu amigo. Vamos falar sobre regularização fundiária, um tema que mexe com toda a sociedade acriana, porque tem a ver com cidadania. Quem é que não quer ter seu título definitivo? Ter o seu terreno, a sua casa devidamente documentada, regularizada, para que possa, inclusive, ter linha de crédito para financiamento, para reforma, para construção no terreno? Este é um dos temas mais caros à atual gestão, tanto no município quanto no estado, e o professor Nil nos fala sobre a regularização fundiária em nosso estado. Nil, boa noite. Boa noite, Alain. Tudo bem? Tudo tranquilo. Eu sei que a meta até o final do ano, só em Rio Branco, é de 7.500 títulos de propriedade, títulos definitivos expedidos. Mas como é que está hoje o processo? Vamos começar falando da capital? Bem, nós estamos hoje com esse processo de regulação fundiária bem avançado, uma parceria muito bem salutar com a Prefeitura de Rio Branco e os outros parceiros, as associações de moradores, através da UMARB, enfim, envolvendo a sociedade como um todo, né? Nas audiências públicas, explicando para a população o que processo é esse, o que é regulação fundiária. A pessoa tem que entender isso aí, e aí a gente realmente inicia esse trabalho de topografia, de cadastro, né, de reconhecer as posses dessas pessoas que ocupam historicamente essas propriedades há 10, 30, 40 anos. Quando vocês vão num determinado local, uma regional é escolhida e vocês vão verificar em loco as condições daquele bairro, existe uma junta jurídica, engenheiros, topógrafos que acompanham para fazer o levantamento, para se emitir o título? Primeiro estudo é feito em escritório, para saber realmente que infraestrutura aquele bairro tem, para a gente poder emitir, para a gente começar a iniciar o trabalho. Porque por força de lei da 11.977, ela fala que tem que ter no mínimo 3 instrumentos públicos, né? Iluminação, esgoto, água, arruamento, calçado. Então, assim, a gente tem que ter um desses 3 instrumentos para a gente poder iniciar o processo de regulação fundiária. Com a questão do Rua do Povo, isso ficou muito mais fácil para a gente, porque é o programa que já leva essa infra que a gente precisa, né, ter esse amparo por lei para trabalhar. Quer dizer, então, que só se pode fazer regularização fundiária em áreas que contemplem pelo menos 3 desses 5 itens que você citou aí. Ruas, calçadas, iluminação pública, água, esgoto, etc. Isso depende do instrumento que vai ser utilizado, porque nós temos diversos instrumentos também para trabalhar a regulação fundiária. Por exemplo, pode ser uma concessão de uso, pode ser um uso capião, pode ser realmente um título de reconhecimento de posse, que é um uso capião administrativo, enfim, dependendo da situação, do lote, da propriedade, do bairro, que aí a gente vai utilizar o instrumento e ver qual é o que se adequa melhor. Vamos ver o caso aqui do nosso querido repórter cinematográfico, David Chesmon. Ele mora numa pequena propriedade ali no ramal do Rodo, próximo à Terceira Ponte, ali no Amapá. E o David Chesmon tem essa pequena propriedade que ele comprou com um contrato de gaveta que para a justiça não tem valor nenhum acerca de título definitivo. Ele quer regularizar a situação dele, só que ele está lá há 5 anos. Como é que resolve a situação do David? Bem, nós estamos trabalhando a questão da regulação fundiária coletivo, não no atacado. Nós estamos trabalhando no coletivo porque antigamente era feito assim. Eu estou dizendo um caso específico para você conhecer a situação dele. E aí a gente entende que lá onde ele está morando é uma área particular. Como tal, um exemplo, o proprietário que loteou tinha que estar feito esse trabalho de regulação fundiária. Porém, nós podemos usar aí vários instrumentos. Podemos usar a questão do uso capião,
né? Que ele já está há mais de 5 anos. Isso, podemos usar também a questão do autodemarcação, que é um instrumento... Ele cercou bonitinho né, lá. o autodemarcação para plantou poder... caju, goiabeira, mangueira e até ingá. Então, ótimo. Então, ele está provando que realmente está utilizando a terra e toda a área, né? Dependendo também do tamanho da terra. Então, tudo isso, por exemplo, nas áreas realmente daqueles consolidados urbanos, que é uma área mais afastada da cidade, que tem as características urbanas, que realmente se transformou numa área urbana, que ela tinha era rural e transformou na área urbana. Então, temos que fazer um projeto de lei para inserir ela. Se tiver dentro do perímetro urbano, a gente já utiliza, pode ser regularizado e separadamente, independentemente. Por exemplo, o caso de quem mora num determinado bairro, fruto de invasão, e que praticamente todos os moradores não têm título. Esse trabalho é feito, então, na comunidade. Eu vou dar um exemplo nos bairros que nós estamos trabalhando, que é o bairro o Boa União, o Pista, o Glória, o Bahia Nova, Bahia Velha, né, o Vanderlei Dantas, que vamos iniciar um trabalho, no Esperança também, no Ruilino e no Montanhismo, no Jorge Lavalcante. Não sei se são os bairros que nós estamos trabalhando no município de Rio Branco. São aí que faz aí mais ou menos quase 10 mil títulos que vão ser entregues. Nesses bairros, a propriedade normalmente é do governo do estado ou da prefeitura. Nesse caso específico, a gente faz todo o trabalho de topografia e identificação, leva para a abertura de matrícula do perímetro da área a ser trabalhada e depois individualiza com o cadastro da prefeitura, o chamado BCI, o cadastro imobiliário. E aí, tendo em vista toda a documentação, planta memorial descritivo, né, da área e o BCI, leva para o cartório para ser aberta uma matrícula individualizada para cada lote. E aí emite-se o título. No caso da regularização fundiária, num local em que vocês fazem o estudo e observam que aquela área é uma área de risco, de desbarrancamento ou de inundação, vocês fazem mesmo assim? Por força de lei, isso já foi incansavelmente várias vezes discutido com o próprio Ministério Público. Nessas áreas nós temos que fazer o quê? Remover essas famílias, né? Não pode ser regularizado a questão na área de risco. A área de APP, por força de lei, é permitido a regularização. Okay? Mesmo nas áreas de APP? Mesmo em área de APP. Na beira do Igarapé, São Francisco, por exemplo, 30 metros da margem, pode fazer? Com ressalvas, né? Tem que realmente não pode ser feito construção na beira da área de APP, tem uma distância de 30, 15 metros, dependendo da situação disso aí. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Esse estudo antes em escritório para depois ser feita a vistoria técnica no local. Em quantos municípios o Iteracre está trabalhando hoje com regularização fundiária? Bem, nós estamos trabalhando em 12 municípios, né? No início do ano, por determinação do próprio governador Tião Viana, que instituiu o Plano Estadual de Regulação Fundiária, levando a regulação fundiária como uma política pública de Estado, foi solicitado, encaminhado para a gente fazer uma reunião com todos os prefeitos, né, através da associação, lá a MAC. E a gente levou a proposta da regulação fundiária para eles, para os prefeitos saber realmente o que nós tínhamos para cada município. Então, apenas 12 prefeitos realmente fizeram adesão à questão da regulação fundiária. Quando obviamente, vocês têm um corpo jurídico técnico muito competente, inclusive quero parabenizar pela contratação da nossa querida Dulcinea Azevedo, doutora Dulcinea, advogada de mão cheia, grande jornalista, né, das melhores do Acre, e agora advogada também do corpo jurídico do Iteracre. Tivemos um ganho duplamente, né? Um ganho duplo, né? Inclusive ela assessora, inclusive, jornalisticamente o Iteracre. Mas vamos lá, a legislação, ela é um problema em alguns casos? O que regula? É o Código Civil? Como é que vocês trabalham quando a gente fala de regularização fundiária no que se refere à legislação? A nossa legislação é uma coxa de retalho, na verdade, né? Hoje nós temos que se respaldar em várias leis, né? Tem a lei da Minha Casa Minha Vida, tem a lei do Terra Legal, tem a lei realmente municipal, tem a lei estadual. São todas leis civis. Então, isso para a gente é muito difícil, porque tem a questão também do licenciamento ambiental, que às vezes se torna um entrave também na questão. Já entra na questão do Código Florestal, Código Ambiental. Ou seja, é um calhamaço de leis que o corpo jurídico tem que pesquisar. Infelizmente, isso para a gente se torna às vezes até um empecilho na questão da regulação fundiária, porque assim, dependendo da situação, às vezes a gente fica impedido de estar realmente se debruçando levando a regulação fundiária para certas comunidades. Eu vi, por exemplo, recentemente a concessão do título definitivo para algumas igrejas, né? Inclusive a igreja do nosso querido pastor Cleves Mustafa, que recebeu o título, a Metodista Wesleyana e outras igrejas. Nesse caso das instituições que são instituições de interesse público, o título é definitivo ou é um título de cessão, de concessão? Nós estamos utilizando para aquelas áreas institucionais, áreas públicas de praça, igreja, creche, né? As áreas de interesse
público, né, que entra na questão das igrejas, pelo trabalho da relevância que eles têm com a comunidade, com a cidade como um todo, nós estamos dando o título definitivo. Né? E a ideia realmente, até por própria determinação do próprio governador, a gente poder esse ano finalizar até o final do ano com 500 igrejas sendo contempladas, seja ela qual for. Né? Nós temos o trabalho com as igrejas do Daime, nós temos trabalho com as igrejas católicas, evangélicas, enfim, todas vão ser contempladas com regulação fundiária e essa é a ideia, ampliar. E o ano que vem a gente poder ampliar esse trabalho para mais 100. Por exemplo, o programa Minha Casa Minha Vida Rural tem recursos aí para serem acessados pelas populações que moram na zona rural, mas elas não têm acesso porque não tem documentação. Como é que resolve essa situação, Nil? Bem, nas áreas rurais é uma problemática muito grande, porque você sabe que o histórico da nossa ocupação, né? A gente tem, foi ocupação boliviana, depois realmente houve a questão do ex-território, né? O governo amazonense. Então nós temos títulos e sobreposições aí muito, historicamente, é um entrave. Tem gente que tem título da Bolívia, do Peru e do Acre, do Brasil, da República. E do governo amazonense. Ainda tem isso, né? Temos isso. Então, para a gente, às vezes, se torna muito difícil. Em tratando-se nas áreas públicas, seja municipal ou estadual ou federal, hoje o programa está aceitando uma declaração. Né? Como a gente não tem como realmente... Essa declaração pode ser feita por quem? Né? Por exemplo, se for uma área do município, pelo próprio SMDGO, pela própria Safra. Se for área do Estado, né, o próprio Iteracre. Né? Certo. Se for federal, aí o INCRA, o Terra Legal, o SPU. Então, assim, esses entes realmente estão apoiando a questão da regulação fundiária, porque a questão da propriedade é um entrave realmente que nós temos, não só no estado do Acre, mas em todo o Brasil. Né? Isso, historicamente, realmente nos prejudicou no desenvolvimento. E a gente sabe que as cidades, elas realmente surgiu em torno dos rios, e rios, elas têm uma legislação específica pelo terreno marginal, né? Que é chamado terreno de marinha. Então, tem todo um trabalho que tem que ser feito de levantamento de cadeia dominial, estudo da cadeia dominial, para poder realmente ver a raiz do histórico dessa área, se realmente a dominidade, se é particular ou se é pública. Antes era muito complicado se ter um título definitivo, até mesmo pelo valor. Para se tirar o título, tinha que se pagar um valor venal. Era uma coisa meio complicada e caro, né? Como é que está essa questão hoje? Olha, nós temos algumas informações que antigamente, para você tirar um título, você gastava em torno de R$7.000. Porque só a topografia georreferenciada, cada ponto, os técnicos, que realmente são poucos que nós temos no estado, trabalham com isso, eles estão cobrando cada ponto R$1.500. Então, se um terreno quadrado perfeito, ia levar aí 4 pontos, R$6.000. Então, esse é o nosso objetivo, trazer isso, essa responsabilidade para o Estado e a gente levar isso gratuitamente. Nós estamos em parceria com os cartórios, Tribunal de Justiça, Tribunal de Justiça, no sentido de estar potencializando e priorizando a questão da regulação fundiária, porque nós temos aí vários parceiros que realmente passam a questão da regulação fundiária. Nós temos que ter os projetos aprovados pela Prefeitura, né, a Secretaria CMDGU, nós temos que ter as matrículas e o perímetro registrado pelo cartório, nós temos que ter os trabalhos de campo, né, o levantamento socioeconômico, nós temos várias parcerias com a Secretaria de Bem-Estar Social do município e do Estado para tentar fazer isso, e aí todo o trabalho de topografia e cadastramento que é feito pelo Iteracre. Esse custo, ele é muito elevado. Só para você ter uma ideia, para contratar uma empresa para fazer a topografia e o cadastramento, cada lote eles cobram em torno de R$350. Você multiplica isso por 100 mil, que é o que nós temos para regularizar aí. Então, uma fortuna. É milhões. Então, assim, hoje nós estamos levando isso gratuitamente, em parceria com as prefeituras, em parceria com as associações. Nós estamos levando esse trabalho altamente qualificado. Os melhores profissionais, podemos dizer assim, de topografia nós temos no Iteracre. Então, isso realmente é um ganho, porque em vez de nós estar terceirizando, nós estamos executando com a nossa própria equipe. Como foi a audiência pública lá no Ramal Panorama? Foi muito bom, emoção, né? Porque assim, eles esperam por isso, né? Mais de 50 anos, né? Uma reivindicação antiga. O governador determinou que a gente pudesse estar trabalhando não só no Ramal Panorama, mas em outros ramais, em outras comunidades, como Itucumã, como Liberdade, como o próprio Panorama, que historicamente é uma reivindicação antiga. E nós vamos realmente estar potencializando agora a questão.